Queridos, vimos então carga formal e principalmente como se calcula isso, que é bem desconhecido, é um conhecimento bem restrito, digamos assim. Então o professor resolveu esse ano, vamos enfrentar esse percalço com queixo erguido. Vamos lá, vamos fazer. E você acabou de ter então ali uma breve noção sobre carga formal. Só que não é só a carga formal que se calcula. As cargas reais e aparentes também, que nós chamamos obviamente de NOx. É uma das coisas mais tranquilas, mais fáceis que existem, ou que existe, desculpa, nos vestibulares. É sempre uma alegria quando você tem que calcular NOx. E é isso que eu quero mostrar para você, as regras de cálculo de NOx. Então me acompanhe aqui, está no nosso segundo cartão. Você no livro tem isso, obviamente, aqui na página de número 184, e você tem ali também exercícios para nós fazermos juntos, já farei com você estes exercícios, ok? Então, me acompanha, por favor, vamos lá? Vamos trabalhar aqui com o cálculo do NOx. Como é que é o cálculo NOx? Tipo, tu mostrou lá e tal, que o sódio era +1 no NaF, e o hidrogênio era +1 e o carbono -4 no metano. Só que isso é um pouco confuso, porque eram moléculas pequenas. E se você tiver uma partícula muito grande, que você tenha dificuldade, digamos assim, de determinar as estruturas ou combinações eletrônicas, né? Como é que você faria? Se você tivesse, por exemplo, aqui uma glicose, queridos, a glicose tem C6H12O6. Você tem o quê? 24 átomos. E aí? Você abriria toda a molécula? Você veria átomo por átomo? Seria muito complicado. Pensando nisso, os químicos inventaram uma regra que pode ser chamada de regra do chiqueirinho. Se você não gosta muito de chiqueirinho, você pode chamar de regra da cadeia, tanto faz. Mas é uma regrinha super fácil, baseada no comportamento fixo, ou seja, constante, de alguns átomos que se encontram, obviamente, nas partículas. E com esse comportamento fixo, sabendo que certos átomos farão, e eles sempre estarão nas partículas, fiquem tranquilos, que é uma dúvida super recorrente que os alunos têm. Ah, professor, mas e se não tiver o sódio, e se não tiver o berílio? Não. Sempre vai ter, eu te garanto, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Ok? Então, como é que você faz para lidar, por exemplo, com partículas bem populosas, com muitos átomos? Você se baseia no comportamento fixo de alguns destes átomos. Tá, e como é que eu sei desse comportamento fixo? Como é que faz? Me explica aí. O professor vai explicar para você agora. Me acompanha aqui. Você vai fazer o seguinte. Vamos supor que você queira saber aqui qual é o comportamento fixo do carbono. Ok? Vamos supor que você queira saber o comportamento do carbono ali. Se ele tem uma carga de +3, +4, -4, não sei. Qual é o comportamento do carbono? Veja, eu consigo saber o comportamento do carbono porque eu sei o comportamento do sódio e do oxigênio. Como eu sei? Bom, já falo isso para você. Antes, eu vou mostrar para você como é que você monta o chiqueirinho. Primeira coisa, eles sempre vão lhe pedir o átomo em questão. Ah, quero saber a carga dos átomos do elemento carbono. Isso é pedido pelas questões, pelos exercícios. Logo, você não adivinha estas coisas. Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Bom, depois dessa observação, vou lhe dar uma dica bem boa, super eficiente. Aqui em cima, na parte de cima, você vai colocar as cargas ou NOx individuais de cada átomo, de cada elemento. Tá? NOx individuais de cada um deles. Inclusive, muita gente pergunta, professor, qual é a resposta? A resposta é sempre essa aqui. Sempre vai estar ali em cima a resposta do seu cálculo de NOx. Como você bem deve ter visto, aqui você não tem apenas um sódio e muito menos um oxigênio. Você tem 2 sódios
e 3 oxigênios. Então isso tem que ser levado em consideração, porque como você sabe a carga de um átomo, se você, ora, tiver vários átomos daquele elemento, você vai ter uma carga total. Então, pensando nisso, aqui embaixo você vai colocar sempre a carga total desses elementos, dos átomos destes elementos, para ser bem didático e preciso. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, NOx ou carga total. NOx totais. Assim. E para finalizar, para você saber quanto que tem que dar o NOx total, isso é bem importante, a meu ver é a parte mais importante do que eu vou dizer para você agora. O NOx total, o somatório dos NOx totais de cada um dos elementos, eu vou usar ali a letrinha sigma, tá? Que é esse E esquisito, ok? Aqui. Ó, o somatório dos NOx totais, queridos, ele sempre precisa dar a carga total da partícula. Como assim a carga total? Agora eu não entendi nada. Calma. Antes de sair perguntando se é tucanando, espera o professor acabar a explicação para ter um raciocínio lógico. Quer ver? O somatório dos NOx totais, né? Ou seja, o NOx total do sódio, mais o NOx total do carbono, mais o NOx total do oxigênio, não tem que ser igual a 0, como muita gente fala. Isso é um erro crasso. Tem que ser igual à carga da partícula. E a carga da partícula você vê nessa região gigante que o professor colocou ali em cima. É ali que você vai enxergar a carga total da partícula. Às vezes, algumas partículas têm carga de mais 2. Então, se a carga for, por exemplo, mais 2, o somatório total tem que ser igual a mais 2. Ah, professor, mas eu estou fazendo a minha aqui, não é mais 2, é menos 3. Então, o somatório dos NOx totais de cada um dos elementos constituintes da partícula precisa ser igual a menos 3. Tá, professor, mas e se não tiver nada escrito ali em cima naquela região que tu pintou? Ah, se não tiver nada, aí vai ter que ser igual a 0. Por exemplo, nessa partícula você tem absolutamente nada ali em cima. Significa que a partícula total é neutra, em termos de carga. E se ela é neutra, o somatório das cargas totais, ou seja, dos NOx totais, tem que ser igual a 0, igual a neutro. Tudo bem? Então, o somatório, eu vou escrever somatório, tá? Para que ninguém se atrapalhe. Desculpa. Tá, ó, o somatório dos NOx totais, tá? Eu vou colocar aqui, ó, NOx totais, dos NOx totais. E quais são os NOx totais, professor? Isso aí ficou muito ruim, muito mal explicado. Ó, o NOx total é isso aqui, ó. Esses são os NOx totais. O NOx de cada um dos elementos que você tem ali. Então, o somatório dos NOx totais tem que ser igual à carga total da partícula, que é desenhada aqui em cima. Carga da partícula. Ok? Vou escrever aqui para você, ó. Carga total da partícula, que vai ser escrito ali em cima. Ok? Carga total. Então, não tem erro, é uma das coisas mais fáceis que existe. O professor fez aqui um exemplo genérico para você, onde você vai colocar todas as informações de maneira bem precisa, e eu vou resolver com você esse exemplo, inclusive. Vamos lá? Bah, professor, achei muito ruim a tua explicação, não tem uma base de referência, achei horrível. Me dá mais uma chance, então. Eu vou deixar o de cima, que é o exemplo básico para você observar, e a gente vai aplicar isso aqui embaixo. Para você poder aplicar, você vai ter que transgredir um pouquinho e vai ter que ter acesso a uma informação que eu já iria mostrar para você, que é o NOx fixo do sódio e do oxigênio. O NOx fixo do sódio é mais 1, ok? E o do oxigênio, quando ele é o mais eletronegativo, é o menos 2.
Então eu terei que dar essa informação antecipadamente para você poder fazer esse NOx conforme o exemplo que você tem aqui em cima. Tudo bem? Mas já vou reiterar que existem elementos de NOx fixo, porque eu já tinha falado isso antes, não é? E vou mostrar para você qual é a carguinha de cada um deles. Fiquem tranquilos, é bem fácil mesmo. Tudo bem? Beleza. A pergunta da questão é: qual é o NOx do carbono? Esse NOx aqui, ó. Quero saber qual é o NOx do carbono. Quero tentar fazer isso, achei super difícil, super complicado, nunca vou conseguir. É verdade, é uma barbada, uma das coisas mais fáceis que tem. Vamos lá? Bom, se cada sódio tem uma carga de mais 1, quantos sódios você tem ali? Como assim, professor? Você não tem 1 sódio, você tem 2. E se você tem 2 sódios, ali 2 sódios, você tem mais 1 para cada sódio. Se cada sódio tem carga mais 1 e você tem 2, a carga total para os átomos de sódio será igual a mais 2. Assim. Tudo bem? Bom, vamos para o oxigênio. Cada oxigênio tem uma carga total de -2. Desculpa, uma carga individual de -2. Mas você não tem 1 oxigênio, você tem 3. E pelo fato de ter 3, vamos lá, você vai ter uma carga total de -6. Prontinho. Então veja, você acabou de descobrir, porque eu lhe dei os NOx individuais que são fixos do carbono, desculpa, do oxigênio e do sódio. Aí isso você vai ter que saber para fazer a questão. Eu vou dar para você na regrinha logo logo, tudo bem? Mas sabendo isso, você já consegue descobrir qual é o NOx total do sódio e qual é o NOx total do oxigênio, com muita facilidade. E tem mais uma informação. Pessoal, qual é o NOx ou carga total dessa partícula? É que essa parte eu não entendi, professor. Tá, então eu fiz o círculo ali para você e estou fazendo aqui a flechinha para ti. E eu vou te fazer uma pergunta bem boba, bem fácil, bem simples. Tem alguma coisa aqui dentro? Tem um +2, +3, -4, -5? Não. Se não tem um mais ou menos, significa que essa é uma partícula neutra. E se ela é uma partícula neutra, a carga dela vai ser igual a 0. Então o somatório aqui tem que ser igual a 0, porque a carga total da partícula é uma carga neutra. E aí eu te pergunto, que número somado a +2 e -6 vai dar 0? Impossível. Impossível. Odeio Bhaskara, PAPG, Pitágoras ou Tabuada do 7. Mas não precisa, querido. É uma simples conta de soma e subtração. Você vai somar aqui, vai dar +4, +4 mais 2, tá vendo? Vai te dar o quê? +6. +6 menos 6, 0. Prontinho. Resposta da questão, +4. Simples assim. Então, é uma das coisas mais fáceis que tem. Calcular NOx é bobinho, é bem tranquilo. Até as questões difíceis são fáceis e previsíveis. E eu vou provar isso para você, eu vou mostrar. Tudo bem? Então, aqui você tem um exemplo genérico e logo abaixo você tem uma resolução desse exemplo genérico. E para eu conseguir fazê-lo, você viu, eu obtive algumas informações prévias para aplicar aqui nesse quadrinho, nessa regra do chiqueirinho, como o professor falou para você, né? Então, que regras prévias eram essas? Que informações ou dados antecipados você teve? Então, vou mostrar para você aqui as regrinhas antecipadas que eu utilizei para poder fazer a resolução do NOx. A primeira coisa que você tem que saber fazer quais são os elementos de NOx fixos. Isso é difícil? Não, uma barbada, super fácil. Ó, fiz aqui para você alguns exemplos. Todos os elementos da coluna 1 têm NOx fixo +1. Então, uma ressalva para o hidrogênio, eu já vou falar sobre o hidrogênio, inclusive está aqui, ó, cuidado com o hidrogênio e o oxigênio aqui embaixo, a segunda regra. Então, o hidrogênio é um problema, mas na dúvida, né, você bota +1 para o hidrogênio, porque normalmente ele é +1. Tudo bem? Todos os elementos aqui dessa coluna, sem exceção,
ok? Terão esse NOx de mais 1, certo? Vou colocar aqui para você. Então, todos eles. Não é só o lítio, o sódio e o potássio, todos eles. Eu vou colocar os 3 pontinhos ali embaixo para você entender que vai até lá o frâncio. Tá, pessoal? Ó, todos os elementos da primeira coluna terão NOx fixo mais 1. Na segunda coluna, todos os elementos terão NOx fixo mais 2. Vou colocar aqui os pontinhos para você entender que não para no cálcio. Estrôncio, bário, rádio, todos os elementos da coluna 2 terão NOx fixo mais 2. Tem uns 2 aqui no meio que formam a regrinha do asa. Ó. Eu gosto de brincar assim, ó. Asa, que tem NOx fixo também. A prata é sempre mais 1, o zinco é sempre mais 2 e o alumínio, assim como todos os elementos aqui da coluna 13, mais 3. Tá? Não para no galho. O índio, o talho, todos eles, até o niônio lá, terão ali NOx mais 3. Eu fiz uma pequena observação no livro, ali você pode ver, tem ali uma exceção, exceto o galho, que pode ser mais 3 ou mais 1, mas assim, pessoal, galho mais 1 foi uma informação nova, eu obtive em algumas tabelas que são atualizadas. Eu vou ser franco, eu nunca vi, então eu acho bem difícil que eles mencionem galho mais 1 para vocês. Você provavelmente tem apenas galho mais 3, como todos os elementos, ou NOx dos elementos da coluna 13. Tudo bem? Nessa regrinha do asa, tem mais um elemento que se você quiser colocar, você pode, que é o cádmio, que está aqui embaixo, que ele é mais 2. Ah, mas por que tu não botou antes? Porque não é muito cobrado também, então eu estou tentando usar a memória de vocês da forma mais proveitosa e produtiva possíveis, né? Das formas mais proveitosas e produtivas possíveis. Então, é isso que eu gostaria que você lembrasse. Se não quiser lembrar do cádmio ou da exceção do galho, não tem problema. Sinceramente, isso não vai implicar em erro de forma alguma. Coluna 16 e 17, menos 2 e menos 1. No entanto, apenas em uma circunstância que é importantíssimo de se ressaltar. Vou colocar aqui a circunstância quando eles estiverem no final da fórmula. Só esses dois, por isso que eu circulei só os dois. Tá, ó. No final da fórmula. Fórmula. O que significa isso no final da fórmula? É que quando eles estão no final da fórmula, normalmente eles são os mais eletronegativos. E quando eles forem os mais eletronegativos, eles terão prioridade na ligação e pegarão o que eles necessitam. Então, essa observação de no final da fórmula vale somente para o oxigênio para os elementos das colunas 16 e 17, a coluna do oxigênio e do flúor, respectivamente. Tá, pessoal? Então, vou colocar aqui para você oxigênio e o flúor direitinho para você saber. Então, estes são os elementos de NOx fixo, você vê que tem ali alguns percalços, alguns intervalos, alguns vazios, mas é assim mesmo, né? É a regrinha do mais 1, mais 2, mais 3, menos 2, menos 1. Então, essa regrinha vai te ajudar aí a estabelecer tranquilamente o que eu acabei de fazer aqui com o NOx. Então, como é que eu consegui fazer esse exemplo? Porque o sódio, ele está na coluna 1, e os elementos da coluna 1 têm NOx fixo mais 1. Então eu vim aqui e botei mais 1. Como é que eu sabia que o oxigênio era menos 2? Porque o oxigênio nessa questão está no final da fórmula. E quando os elementos da coluna 16 estão no final da fórmula, eles terão NOx fixo menos 2. Então eu utilizei essa regra dos NOx fixos para eu conseguir calcular aqui o NOx do carbono no carbonato de sódio. Tudo bem? Bom, por que tem que ter cuidado com o hidrogênio e com o oxigênio? Tá. Primeiro, o hidrogênio é um átomo muito versátil. E por ser muito versátil, ele pode ter duas formas mais assim, como eu posso lhes dizer, populares. Se o hidrogênio estiver ligado a um ametal, então eu vou escrever bem grande, ó, ametal.
O ametal sempre vai ter uma carga, uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. Então, pelo fato do ametal sempre ter uma eletronegatividade maior do que a do hidrogênio, o hidrogênio sempre vai ter tendência em ceder o seu elétron, portanto, sua carga vai sempre ser mais 1. Tudo bem? Então, hidrogênio ligado a metal vai dar um hidrogênio, vamos pegar aqui uma outra corzinha, assim, com uma carga mais 1, certo? Mais 1 quando ele estiver ligado a metal. Agora, quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, então vou escrever aqui para você, ó, metal, a gente tem um pequeno problema. Não digo problema, mas uma obviedade. Os metais têm tendência em doar elétrons e aqui você vai formar ligações de natureza proeminentemente iônica. Né? Então, se é uma ligação basicamente iônica, o que vai acontecer? Você vai ter que ter o ametal ganhando o elétron. Então, nesse caso, o hidrogênio ele não vai ter carga mais 1, e sim carga menos 1. É o que você vai ter aqui. É o bom e velho hidreto, hidrogênio menos 1. Certo, pessoal? Portanto, estas são as duas exceções do hidrogênio, tem que se atentar a isso. Quando o hidrogênio está ligado a metal, é mais 1, quando ele está ligado a metal, é menos 1, só isso. Agora, o oxigênio, ele faz duas coisas, e é importante escrevê-las. O oxigênio pode fazer uma coisa chamada de óxidos. Eu vou escrever aqui para você, ó. Óxidos. Vamos dar uma pintadinha aqui, óxidos. Só que ele também pode fazer uma coisa chamada de peróxidos. Então vamos pintar aqui peróxidos. Qual a diferença entre um óxido e um peróxido? Ambos vão ser binários. O que significa ser binário? Você vai ter um elemento e o oxigênio do lado, tá? Só que no caso dos óxidos, o NOx do oxigênio vai ser, vou colocar aqui para você, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Normal, simples assim, super fácil. Deixa eu colocar aqui até o número hipotético de átomos, né, x e y. Então, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Essa é a carguinha dele. NOx individual. Tá? Só que quando você tem um peróxido, o oxigênio faz uma ligação covalente com outro oxigênio. E os peróxidos têm uma coisa bem interessante que é o seguinte, ó. Esse elemento aqui, normalmente vou colocar aqui para você, são 3 possibilidades bem comuns. Tá? Deixa eu colocar aqui para você o oxigênio. Primeiro, nos peróxidos, sempre vai ser O2, sempre. E o NOx individual do oxigênio, individual, tá, pessoal? Vou marcar ali, individual, vai ser menos 1. Pessoal, acho que tu errou, é menos 2, menos 1, exatamente assim. Tá? Isso acontece quando? Olha, muita gente gosta de dizer o seguinte, quando esse elemento for hidrogênio, grupo 1 ou grupo 2, isso vai acontecer. Vamos repetir? Hidrogênio, grupo 1 ou grupo 2. No entanto, pessoal, existem outros peróxidos com outros elementos. Tá? De fato, você não precisa se atucanar muito com isso. Se for elemento do grupo 1, grupo 2, ou hidrogênio, você terminar com O2, é peróxido, porque os exemplos que caem nas provas são sempre muito simples, muito básicos. E, inclusive, eu vou mostrar para você o principal peróxido e mais popular que existe, que é o H2O2. Veja que aqui o H2, é hidrogênio, e termina em O2, tá vendo? Então, quando o elemento que estiver ligado ao oxigênio for hidrogênio, grupo 1 ou grupo 2, você pode ter um peróxido. E nos peróxidos, o NOx do oxigênio é menos 1. Por que isso acontece? Acontece por causa das ligações que se formam. O oxigênio, ele faz isso aqui com o hidrogênio, tá vendo?
Ali vai ter o elétron do hidrogênio, aqui o elétron do oxigênio, 6 elétrons, aqui o do outro oxigênio, tá vendo? Hidrogênio e o elétron do hidrogênio. Então, o que vai acontecer aqui, querido? Vejamos juntos. Ó, você vai ter uma covalência aqui, tudo bem? Deixa eu colocar aqui uma mais fininha para a gente poder... Acho que agora vai. Uma covalência aqui, aqui, uma covalência aqui e uma covalência aqui. Nessa primeira, é óbvio que o hidrogênio tem tendência em ganhar esse elétron do hidrogênio, o oxigênio, né? Por quê? Porque o elétron do hidrogênio, o hidrogênio é mais fraco que o oxigênio. Então, na queda de braço, o oxigênio puxa o elétron do hidrogênio para si. Então, a carga do oxigênio ali fica -1. A mesma coisa acontece com esse outro oxigênio, -1. Só que se você analisar agora esta ligação aqui, ó, essa ligação não tem diferença de eletronegatividade. E se ela não tem diferença de eletronegatividade, esta ligação tem que valer 0 para ambos os oxigênios. Porque os elétrons dela não tendem mais para um do que para outro oxigênio, não gerando cargas em um ou em outro. Então é 0. Portanto, a carguinha que cada oxigênio vai ter vai ser -1, deixa eu marcar ali para você, ó, -1 e -1. Essa é a carga de cada oxigênio. Certo? Então o professor fez a explicação para vocês, inclusive mostrou a água oxigenada, que sinceramente é um exemplo bem provável, assim, né? Porque ele é o mais popular. Se cair, cai água oxigenada, peróxido de hidrogênio, como você está vendo. Não entendeu nada? Volta o vídeo. Se quiser uma explicação resumidinha, lá vai. Quando terminar em O2, for binário, tiver 2 elementos, e terminar em O2, verifique se o primeiro elemento é hidrogênio, ou metal alcalino, do grupo 1, ou metal alcalino terroso, do grupo 2. Pois se for, o NOx do oxigênio é -1, porque você tem um peróxido e acontece exatamente o que eu acabei de explicar para você. Tudo bem? Vamos para o final aqui, então, como é que funciona o NOx de substâncias simples, compostas e de íons. Bom, como o professor acabou de falar para você, sempre você tem que verificar a carga total das coisas. Só que no caso de uma substância simples, não há diferença de eletronegatividade. Então, se não há diferença de eletronegatividade, sempre o NOx das substâncias simples vai ser igual a 0. Porque cloro e cloro têm a mesma eletronegatividade. Então você não vai ter um cloro querendo mais elétron que outro. Portanto, se não há um cloro querendo mais elétron que outro, não vai haver um cloro atraindo o elétron do outro. Deste modo, queridos, você não tem diferença de eletronegatividade, e se não tem diferença de eletronegatividade, em todas as substâncias simples, o NOx é sempre igual a 0. Tudo bem? Lembrando que substância simples é formada por apenas um elemento. Nas substâncias compostas, também, as cargas elas serão iguais a 0. Da substância composta, eu vou pegar aqui, por exemplo, CO2. Da partícula da substância, né? Você vai olhar aqui para cima, tá vendo? Desse jeito, como eu falei para você. 0. Então você tem ali uma substância composta, que é o CO2, e ela é, obviamente, uma partícula cuja carga total é igual a 0. É óbvio que o NOx do carbono não é 0, do oxigênio não é 0, mas a carga total, o somatório, vai ser igual a 0, porque você tem 0 aqui em cima, tá? Nas substâncias compostas. Agora, se você tiver um íon, quando é que eu tenho íon? Ué, quando você tem uma coisa aqui em cima, íon. As cargas totais vão indicar a carga, obviamente, da partícula. Por exemplo, qual é o NOx do fluoreto? Tem o -1 lá? Sim, então o NOx dele é -1. Qual é o NOx do ferro? Ferro mais 2. Vamos colocar aqui, ferro mais 2.
Para aí, não tem um mais 2 aqui em cima? Tem, professor? Então o NOx do ferro é mais 2. Simples assim. Agora é muito importante você lembrar de íons que são compostos, como por exemplo, CO3 e agora vai menos 2. Qual é a carga total do CO3 menos 2? Menos 2. Como é que tu sabe disso? Óbvio, é evidente, porque aqui em cima tem um menos 2. Então, quando você tem um íon, a carga total do íon é igual à carga do íon. Então, por exemplo, se o íon é um íon bivalente, como o carbonato, que é o CO3, tá vendo aqui, ó? A carga total desse íon tem que ser igual a menos 2, que foi exatamente o que eu passei para você anteriormente aqui, de uma maneira muito mais didática e, digamos assim, como eu posso lhes dizer, sistemática, sem entrar nesses pormenores, nesses detalhes que talvez possam até confundir vocês.